solar, ele é fruto de algumas experiências pessoais, principalmente de algumas pessoas que já vinham construindo suas carreiras artísticas, dialogando com esse universo. Em 1989, eu criei uma canção chamada Maculelê. Essa canção, ela deu título ao meu terceiro álbum, LP, que era uma projeção estética do maracatu. Então, a partir dessa canção, eu passei a pesquisar o maracatu cearense, a identificar elementos estéticos dessa manifestação, porque eu não fazia parte desse universo. Então, fiz essa música Maculelê. E essa música passou a ser assim, uma música do final dos espetáculos, nesse ritmo desse maracatu. Então, me levou a conhecer o Descartes Gadelha. Chapanã sai das trevas, são os filhos da terra, é a dança da guerra. Maculelê, no jogo do teu Ifá, as vinhas do meu axé, nas loas de Oxalá, renasce louvado a ele. O Ar de Ouro, Marcos Gomes, ele me convidou para fazer as músicas do Ar de Ouro em 1999. Então, em 2000, eu estrei no Ar de Ouro com o tema 8500, eu criei a música, fui para a Avenida cantar e passei a ser uma espécie de produtor ali do Ar de Ouro. Isso foi revelador para mim, então eu estava no Ar de Ouro fazendo as músicas, né, e sempre com um processo criativo, bastante criativo, tentando sempre agregar valores estéticos à manifestação, respeitando a história da manifestação, claro. E aí, paralelo a isso, em 2005, a gente cria a Associação Solar. Nós tínhamos criado a associação em 2005, havia esse diálogo com o Ar de Ouro, Descartes, com outros grupos, mas havia uma inquietação da nossa parte, eu acho que da parte dele, principalmente, também, porque ele havia criando, por exemplo, em 95, ele criou o Baobá, que mistura os ritmos, 5 toques com ritmo solene. E o Descartes lá, e um dia aqui na cozinha, assim, foi muito espontâneo, sabe, não foi algo assim, eu estava na cozinha, eu lembro que eu, né, disse, o Descartes não estava aqui, mas estavam os meninos, o Alan Mendonça, o Arnaldo, os meninos da Solar, e aquela inquietação já estava dentro da gente. Eu disse, vamos criar um maracatu aqui na Solar. Fundo aqui, final de 2006, o Solar. Organizo o Solar não como um maracatu autônomo, mas como um programa da Solar. Então, nós criamos nesse ano uma música, e essa música, sim, fomos lá para o Ar de Ouro da década de 30, 40, 37, 40, que foi Maracatu Solar, eu vim me apresentar, o Xangô, Xangô. Maracatu Solar, eu vim me apresentar, o Xangô, Xangô. Acelerado tempo, eu de chapéu de sol, giro o vento, giro o mundo, de batuque farol, peço licença, vou entrar, pai Xangô mandou chamar pra lumiar, cada sol. E a gente começa, então o grupo começa assim com esse grupo artístico, e esse quarteto permanece até hoje, só que o Descartes, em função da sua saúde, já não está tão presente, o Alan foi fazer outras coisas, mas a gente mantém, eu, Tieta, fundadora, né, o Arnóbio, a Regina Elizabeth, nós temos um núcleo ainda de 20 anos presente. Dessa sua jornada de 20 anos, ele passou a adquirir características diametralmente opostas ao coletivo dos outros maracatus. No decorrer do processo, a gente foi se inspirando cada vez mais no Ar de Ouro da década de 40, mas ampliando essa visão. Então, a cada ano a gente escolhe um ritmo distinto, o que o diferencia de muitos grupos, de todos os outros. Maracatu, atualmente, é uma expressão artística, né, que nós temos no Brasil como um todo, mas também aqui no Ceará de forma muito forte, que junta aí uma série de elementos, né, africanos, europeus, indígenas. E aí, dentro dessa representatividade, dessa mistura de culturas aí de vários elementos, ele faz aí um processo meio que de coroação do negro, né, aqui no Brasil. Maracatu é muita coisa, que o maracatu você pode vir conhecer qualquer maracatu aqui da nossa cidade e você vai ver vários elementos, desde elementos visuais, desde elementos musicais, elementos teatrais também, que estão ali dentro de um maracatu. E o maracatu, quando eu falo que é muita coisa, é porque tem pessoas dançando, pessoas tocando, pessoas cantando, pessoas escrevendo músicas, pessoas construindo roupas, pessoas
fazendo cenário, fazendo adereços, né, fantasias. Então, quando eu falo de maracatu, a gente tem uma história aí por trás antiga, né, e ao mesmo tempo muito presente, que fala de várias coisas. A origem do maracatu, até onde a gente sabe, não tem ainda uma origem exatamente certa, né? Um marco certeiro. Então ele vem nessa perspectiva, celebrando aí essa coroação do Rei do Congo, que acontecia muito na Irmandade dos Pretos do Rosário, né? Eles tinham um momento até de certa liberdade. Só que é uma liberdade até um pouco vigiada, né? Se a gente falar em maracatu no Brasil, muitos vão se referir ao maracatu pernambucano, que talvez seja o mais conhecido. O maracatu cearense tem algumas diferenças quanto ao maracatu pernambucano. A primeira dela mais assim, visível, a questão estética da pintura facial do chamado negrome, né? Outra diferença é que o maracatu cearense tem um instrumento chamado ferro de maracatu, que tem o formato de um triângulo, que dá a cadência rítmica do maracatu solene, que é outra característica própria do maracatu cearense. O cortejo do maracatu, acho que a gente começar o personagem principal, o rei e a rainha. Melhor ainda destacar que o personagem principal, central mesmo, é a rainha. O rei fica ali, mas o rei fica sempre naquele movimento de cortejar a rainha, né? Aqui no Maracatu Solar, eu brinco representando a rainha, né? A rainha Nzinga, que é uma rainha, a gente pode falar de qualquer rainha, na verdade são muitas rainhas africanas, né? Mas a gente costuma referenciar a rainha Nzinga, e essa é a rainha que eu me inspiro, e inspirar mesmo porque ela é uma rainha guerreira, que resistiu às investidas portuguesas, né? Então por isso que ela é inspiração para mim, enquanto mulher negra, estar no maracatu. Além do rei e da rainha, a gente tem a figura do porta-estandarte, trazendo ali a representação do maracatu, dizendo geralmente o ano de fundação, o nome do maracatu. Temos a figura importantíssima também da calunga. A calunga traz muito essa representação da ancestralidade. Acho que o maracatu cearense, ele afirma essa presença africana no Ceará, afirma essa presença negra no Ceará, através do processo de construção da nossa identidade. Uma identidade e uma presença negada durante muitos séculos. Então, quando a gente sai com essas roupas brilhantes, essas cores do dourado representando o ouro, riquezas, o búzio, né, que está muito nas roupas, nas construções, né, dos figurinos, eles também representam coisas, né? Então, esses símbolos que estão ali nas costuras, nas roupas, eles representam poder, né? E o poder do povo negro não é só sobre ostentação, é sobre identidade, sobre ser humano, né? Ser considerado humano e não escravo. Então é sair dessa ideia de que sou negra, sou descendente de escravo, não é isso. Né? O maracatu me ensina para as pessoas negras que me veem que eu sou negra e minha descendência não é escrava. É importante a gente mencionar ainda sobre o maracatu a questão da presença dos calunduns, que é aí onde o maracatu vai ganhar mais essa força do batuque, né, que é muito característico hoje em dia quando a gente fala do maracatu. Tem todo o ritual da comemoração do maracatu no carnaval, mas o maracatu, acima de tudo, hoje em dia também é um ritmo musical. E aí essa lógica do ritmo musical do maracatu veio muito a partir dos terreiros. E aí a gente vê alguns registros disso, por alguns historiadores, chamando a prática de calundu. Regente dentro de um grupo de maracatu também pode ser conhecido como mestre de bateria. É aquele responsável por ficar à frente do grupo de percussionistas, de batuqueiros, e que vai dando as indicações, né? Essas indicações têm uma comunicação toda corporal, através de gestos manuais, que vai indicando a cadência da música, o ritmo que vai ser tocado, o momento das viradas, o momento das pausas das músicas. Então a gente tem essa função de entender primeiro, estudar primeiro a música, né, que está sendo tocada, e anunciar através do seu corpo para os percussionistas o que deve ser tocado. A arte, ela é o que nos define em muitas coisas, né? Pensar que a arte africana também, a arte ela é entendida como vários lugares, né? É um lugar social, é um lugar de atuação de vida. Né? Então, o que eu digo da arte é que a arte ensina. A arte também é um lugar de ensino, né? De aprendizado também, de convivência. Está na nossa natureza fazer arte, construir arte, está e todos que fazem no solar, todos que passam aqui, vêm por uma necessidade. E a casa, eu acho que cumpre esse papel, sabe?
de fazer rodar essas necessidades e melhorar cada um que sai daqui, tocou seu instrumento, saiu um pouco melhor. Dançou, cantou, saiu um pouco melhor. É uma casa muito aberta e muito acolhedora, né? Desde essa estrutura da própria casa, que tem essa estrutura de compartimentos, tem cozinha, tem uma sala, tem um lugar para você sentar e esperar o resto do pessoal chegar, os amigos, né, as pessoas conhecidas. É um lugar que todo mundo vem e às vezes está com a porta aberta e você só entra. O nosso foco nunca foi geográfico, nunca foi na idade, nunca foi no gênero, nunca foi na questão econômica. Sempre fomos muito abertos. Então nós temos crianças de 8 anos praticando o batuque, temos pessoas de mais de 80 anos, mais de 70, mais de 60, que é o meu caso, né? Em todas as áreas do maracatu você tem pessoas, né? Eu acho que os momentos de desfile são os momentos que mais me marcam, assim, que me traz para o presente. Falo assim, olha só, a gente fez isso junto, né? Todo mundo junto fez isso. Não era possível se não fosse um coletivo. O desfile de carnaval de 2020. A gente estava na avenida, né? O desfile de carnaval acontece aqui próximo, na Avenida Domingos Olímpio. E lá teve uma hora que simplesmente parou, assim, o tempo na minha cabeça, começou uma chuva, eu parei de tocar, olhei para cima e me emocionei muito, e comecei a chorar. E foi, assim, muito emocionante, foi um momento muito transcendental dentro do batuque. Aí eu sei que nesse mesmo momento, um fotógrafo do jornal Povo tirou uma foto minha, nesse momento, estava assim, levantando a mão para cima, olhando para cima. Aí quando eu cheguei em casa, várias pessoas, olha, tu tá no jornal, tá no jornal. Era justamente a foto desse momento. Isso é tão significativo que eu acabei tatuando esse momento, né? Foi Carnaval de 2020 na Avenida. Eu nunca imaginei assim que esse programa fosse ser tão exitoso, né? Porque na realidade sempre foi um desafio construí-lo, né? A gente quando criou o Solar não tinha essa ideia, né? Porque você nunca sabe, aliás, nunca sabe como as coisas vão acontecer culturalmente. A vida das manifestações culturais, ela obedece à mesma dinâmica da sociedade. Então é tudo muda muito rapidamente, se constrói rapidamente. Mas é mostrar que como as coisas estão mudando, no campo da cultura também as coisas estão mudando. Você não sai para ver, o teatro você não sai para ver, a música dos cearenses, quem cearenses são esses? Quem é Pinto de Fortaleza? Eles são inéditos. Eu acho que a gente precisa primeiro conhecer o que é maracatu. A principal mensagem é essa, os saberes que envolvem o maracatu cearense. Infelizmente, eu como professor, trabalhando essa temática em sala de aula, ainda vejo que os alunos, os jovens, os adolescentes ainda não têm esse conhecimento. Eu acho que precisa primeiro entender o maracatu como prática ancestral, como patrimônio cultural de Fortaleza e os diversos saberes envolvidos, desde a música, a dança, a produção de adereços, o canto, o figurino e por aí vai. Acho que quanto mais estiver divulgando isso para um público cada vez maior, dessa importância do maracatu, explicando o que é, né, não para sair um pouco dessa visão rasa que as pessoas têm, que é só uma prática de macumba, um tambor, não pode ver um tambor que já relaciona com a coisa do terreiro. O preconceito é muito grande ainda, muito grande mesmo. Venham conhecer o maracatu. Cada um tem sua maneira de tocar, tem sua maneira de se vestir, tem sua maneira de entender o maracatu. Quanto mais a gente conhecer essa cultura que é nossa e que está aqui, a gente fortalece ela e leva para outros lugares, né? Bom, meu nome é Thiago Borges e na Solar eu me encontrei tanto em pessoas, família e a música. Chamo Carol Braga, esses são meus filhos, Elísio, Rômulo. Solar é um local de muito aprendizado, a escola, mas também é a afetividade, é aconchego. Meu nome é Diogo Oliveira, a Solar para mim é minha segunda casa e a Solar para mim é minha inspiração, minha vida e tudo que eu posso fazer aqui com essa associação eu faço. Meu nome é Celiane, eu sou brincante aqui no Maracatu Solar e a Solar para mim ela é como se fosse uma terapia e minha oportunidade de ser feliz socialmente, é uma coisa que eu não encontro em qualquer lugar. Meu nome é Germana, ele é um lugar de cura, né? Ele é um lugar que a gente se envolve com a nossa ancestralidade, é um lugar de paz.